sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição deste domingão, como sempre, com muitas informações para vocês. Então já chega, ó, deixando o dedo no like no começo do vídeo, que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, por favor, já se inscreva, ativa aí o sininho das notificações, porque nós gravamos de 2 a 3 vídeos por dia aqui no canal e você vai ficar sempre muito bem informado de tudo que rola no Vascão, beleza? Vamos dar uma passada na rodada, porque nós tivemos 2 jogos no sábado e temos confrontos importantes nesse domingo. O Flamengo recebeu o Cuiabá no Maracanã, saiu perdendo e só conseguiu o empate, tá? Então o Cuiabá, que é um concorrente nosso direto aí na tabela, empatou. E com isso, inclusive, chegou a nossa mesma pontuação, mas não consegue nos ultrapassar na rodada. O Vasco segue momentaneamente na 14ª colocação. O São Paulo venceu o Bragantino por 2-0 e o São Paulo está com 4 vitórias consecutivas. Qual foi a última derrota do São Paulo? 4-1 para o Vasco da Gama em São Januário. O Vasco voltou a competir, tem feito ótimos jogos e está à prova aí desse 4-1 em cima do São Paulo. Vamos agora falar dos jogos de domingo. O Vasco só tem uma possibilidade de duas possibilidades independentes do resultado dos outros adversários dele não entrar na zona. O empate já garante o Vasco fora da zona, porque o Vasco pularia para 15 e aí as equipes ali que tem 11 pontos só conseguem chegar a 14, tá? O Vasco, para entrar na zona de rebaixamento, tem que ser ultrapassado por 3 adversários. O Cuiabá já jogou na rodada, não consegue nos ultrapassar porque tem uma vitória a menos. O Vitória pode nos ultrapassar, o Corinthians e também o Grêmio. O Atlético Goianiense não, porque se ele vencer, ele ainda assim só chega a 3ª vitória. Nós temos 4, tá? No empate, a gente mata o Grêmio, porque a gente vai a 15, o Grêmio vencendo o Juventude fora vai a 14, tá? Então um empatezinho nos garante fora da zona. Agora, em caso de derrota, caso o Grêmio vença o Juventude, o Corinthians vença a equipe do Cruzeiro fora e o Vitória no confronto direto contra o Criciúma em casa vença, aí a gente perdendo lá no Beira-Rio, a gente está na zona de rebaixamento, tá? Então passando para vocês os jogos aí, nós temos Cruzeiro e Corinthians às 4, Fortaleza e Fluminense às 4, Juventude e Grêmio no Alfredo Jaconi às 4, e aí vem os jogos das 6, Inter e Vasco no Beira-Rio, Vitória e Criciúma às 6h30, Palmeiras e Bahia às 6h30, e no Alberto Ascioli, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. A rodada é finalizada às 8h30 entre Botafogo e Atlético Mineiro. Você que é bom de palpite, vai fazer tua fezinha, corre aonde? Corre na Betfair, patrocinadora master do Clube de Regatas Vasco da Gama. Aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado, tem o link da Betfair, tá? Se cadastrando na Betfair, você tem até R$600 de aposta grátis para poder estar fazendo, e você tem um seguro que durante 40 dias, assim que você faz o cadastro, a sua primeira aposta, caso você não acerte, você não perde o dinheiro, tá bom? Então corre lá na Betfair, inclusive a gente está negociando junto a eles aqui, sorteio de camisas do Vasco para vocês, ingressos para os jogos, então vamos fortalecer a Bet do Vascão, que é a Betfair. De quebra, vocês ainda ajudam o meu trabalho, tá? Então se cadastra aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Pô, Dieguinho, não vou apostar hoje. Não tem problema, já deixa o seu cadastro feito. Quando você quiser apostar, teu cadastro já está feito, beleza? Dito isso, vamos agora para algumas informações, tá? Vamos falar agora um pouquinho a respeito aí de mercado da bola. Só algumas confirmações. O Lianco foi anunciado de maneira oficial pelo Atlético Mineiro na sexta-feira, inclusive durante o momento que a gente estava gravando ali a entrevista coletiva. Zagueiro Lucas Oliveira, o Vasco fez consulta, era um dos nomes para zagueiro que o Vasco estava buscando no mercado, mas ele acertou com o FC Kyoto do Japão, formação do companheiro Vene Casagrande. Eles vão pegar o jogador por empréstimo ali, com opção de compra após o empréstimo, na casa de $1 milhão, tá bom? Então o jogador acertou a ida dele para o FC Tóquio e não vem ao Vasco da Gama. Cleiton, nosso Cleiton Silva, está com negociações avançadas com o Rio Ave de Portugal. Inclusive, ele foi retirado da lista de jogadores relacionados para a partida contra o Internacional.
A primeira proposta foi por empréstimo, com opção de compra após o empréstimo, com o Vasco dividindo o salário. O Vasco recusou essa primeira proposta, fez uma contraproposta. Ó, aceito de emprestar o jogador com opção de compra no final, mas vai ter que tancar o salário todo dele. O Rio Ave deu ok, então agora já está na parte burocrática. Em breve, o Cleiton deve estar se despedindo do Vasco e acertando com o Rio Ave. Tá bom? E até aproveitando que eu estou citando aqui já o nome do Cleiton, o Edmundo, no canal dele, Mundo Ed, trouxe algumas informações importantes e alguns depoimentos fortes sobre a questão dos valores envolvendo a negociação do Cleiton e um pouco do que era feito no departamento de futebol do Vasco. E aí quem assistiu o vídeo que eu fiz do Pedrinho aqui ontem no canal vai entender um pouco do que a gente está falando e do que o Pedrinho falou das superfaturações dos contratos do Vasco. O Cleiton iria ganhar no Vasco em 4 anos na casa de 40 ou 50 milhões de reais. Que loucura, cara. Com vocês, o Edmundo no canal dele, Mundo Ed, trazendo detalhes aí da situação do Cleiton. Contratos como os do Cleiton, né? Me parece que o Cleiton está muito próximo de deixar o Vasco e voltar para Portugal. Mas contratos como o do Cleiton, eles não serão feitos. Né? Eu vou falar de novo porque o Pedrinho me autorizou. O Vasco, em 4 anos, ia ter um custo de 50 milhões de reais com o Cleiton. Com todo respeito ao atleta. Não dá. Não dá. Enfim. Agora, ele deve ser emprestado uma equipe de Portugal para que esses valores sejam diminuídos. Eu fiz questão de falar isso, porque eu já falei isso na última quarta-feira. Tomara que o Cleiton entre domingo e, calhe a minha boca, faça 2 gols lá no Beira-Rio e dê a vitória ao Vasco. Mas eu não posso me calar diante de um absurdo como esse. Um absurdo financeiro. E o atleta é o menos culpado, tá? Porque essas coisas aí foram feitas por gente importante. Gente importante. Que comandou o Vasco até a liminar obtida pela instituição, pelo Clube de Regatas Vasco da Gama. Isso ninguém vai poder dizer que é mentira. Ninguém vai poder dizer que é mentira. E eu insisto com o Pedrinho, para que essa caixa preta seja aberta, que mostre para o torcedor vascaíno as atrocidades que foram feitas nessa administração da 777. Tá, pessoal? Posso garantir isso que eu tô falando. Bom, tá feito o registro aí, vamos virar a chave. Vamos falar do zagueiro Luiz Gustavo. Tá com muita moral, inclusive informações em off, uma pessoa muito importante do departamento de futebol falou: Diego, olho nesse moleque. Esse moleque tá treinando, que é um absurdo. Em breve, esse moleque vai dar muitas alegrias para a torcida do Vasco. Zagueiro alto, 1,90, canhoto, muito bom. O Vasco renovou o contrato dele até 2028. E aí, para não me estender muito, eu vou ler para vocês o depoimento que ele deu após renovar o contrato ao site oficial do Vasco. Estou muito feliz de renovar com o Vasco. Desde que cheguei aqui, São Januário se tornou a minha casa e sou muito feliz com tudo que estou vivendo. Aqui estou me formando como jogador e como cidadão. E sou muito grato ao clube pela confiança. Espero dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. E o gerente da base, Rodrigo Dias, disse o seguinte sobre a renovação: estamos muito felizes em poder renovar com mais um atleta da importância que tem o Luiz Gustavo. É um atleta muito comprometido e que tem um futuro brilhante pela frente. Acompanhei sua chegada em 2021, quando passou por todas as etapas do processo de avaliação até ser aprovado, enquanto treinava com o grupo da categoria Sub-15, demonstrando um crescimento exponencial desde a sua chegada até o dia de hoje. É o 7º atleta que renovamos esse ano, e poder contribuir na manutenção dessas joias aqui em São Januário é um motivo de orgulho enorme para todos nós. Então está feito aí o registro do Rodrigo Dias, gerente da base do Vasco. Boa sorte, Luiz Gustavo, que Papai do Céu te abençoe. Inclusive, ele está na lista de relacionados dos jogadores que foram para o Beira-Rio.
Bom, virando a chave agora, vamos atualizar para vocês o boletim médico de alguns jogadores do Vasco, tá? O Vasco, através da assessoria, municiou os companheiros de imprensa a respeito da situação dos atletas. Primeira situação, João Vitor teve uma lesão parcial do ligamento colateral lateral após um choque de forte intensidade com o adversário. Fez exame no domingo e iniciou o tratamento junto ao DESP. Estrela, o atleta apresenta uma alteração anatômica congênita, ou seja, nasce com ele, reconhecida como variante discoide, necessitando de uma cirurgia de estabilização do menisco, que será realizada nos próximos dias. Paê, o atleta teve um edema diagnosticado em um músculo posterior da coxa esquerda de leve intensidade. Então foi resolvido o problema. O Estrela, junto à sua família, com o Vasco, vinha discutindo a questão de se ele iria operar ou não, e como o próprio Vasco já comunicou de maneira oficial, ele será operado nos próximos dias. Então tá certo, o Estrela dificilmente joga na temporada. Essa recuperação vai levar na casa de 3 meses, tá? Nós estamos aqui falando dia 7 de julho, ele volta aí lá para outubro, né? Outubro já está próximo ali da reta final do campeonato. A gente não sabe como é que ele vai voltar exatamente dessa cirurgia, infelizmente. Então nem contem tanto assim com o Estrela. É a mesma situação do Jair e também do Paulinho. Só vão poder voltar mais ou menos aí para essa reta final de campeonato também. Beleza? E sobre o Paê, parece que a situação do Paê não é muito grave, foi um edema, não foi um estiramento grau 1 ou 2. A outra que ele teve foi grau 2 e me chama a atenção, tá? O Vasco hoje contra o Inter vai completar o 15º jogo no Brasileiro. O Paê só jogou 5 jogos do Vasco, tá? A gente nem sabe se ele vai estar à disposição para o jogo de meio de semana contra o Corinthians. Se não puder jogar, é o 16º jogo e ele ficará fora 11 de 16. Por enquanto, é 15 jogos e 10 fora, dando uma média de que ele participa de um jogo, a cada 3 partidas ele joga apenas um jogo do Vasco até aqui. Essa é a média do Paê em campo no Campeonato Brasileiro. Importante frisar que o último jogo ele atuou apenas 14 minutos. Bom, galera, então é isso. Eu vou encerrando a minha primeira edição por aqui. Pouco depois do almoço eu volto com a segunda e aí depois, somente ao término da partida, volto com o meu pós-jogo. Espero eu com a vitória do gigantesco, com o enorme da Colina, para a gente dar aquela comemorada e aquela vibrada no final do nosso domingo, beleza? Então é isso. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e logo mais eu volto com a segunda edição. Tamo junto.